e falou: o que eu vou fazer aqui? Eu não tenho mais o que fazer aqui. E ela ouviu falar sobre, diz aqui, ela ouviu falar sobre que na terra, né, lá em Israel, aleluia, glória a Deus, da onde ela veio, da terra que ela veio, amém, igreja? Estava novamente voltando a prosperidade para aquele lugar, amém? Estava novamente começando a ter comida e bebida. Então ela olhou e falou assim: é melhor eu voltar, é melhor eu fazer o caminho de volta, porque até ali ela já tinha cumprido o que ela tinha que cumprir, a missão que foi dada a Noemi, naquele momento ali, ela já tinha cumprido. Só que no meio disso tudo, ela não imaginava que uma nora de uma cultura da cidade, uma nora a qual aprendeu a conviver com uma cultura e a crer a vida toda em um Deus, a crer em um Deus, ela jamais imaginava que a nora dela teria coragem de largar tudo e acompanhá-la. Ela não esperava. E aqui, para a gente poder já logo entrar, iniciar aqui a pregação, a palavra do Senhor, eu quero convidar a igreja para me acompanhar lá no versículo 16. Noemi aconselhou as duras, Orfa e Ruth, a voltarem, a ficar com a sua mãe, com a sua família, permanecer ali. Só que Ruth disse para ela assim, Ruth, porém, respondeu a Noemi: não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores eu irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Ruth, ela pegou, olhou para a nora dela, para a sogra dela, perdão, e falou assim: a partir de hoje, o seu Deus será o meu Deus e o seu povo será o meu povo. Só que quando Ruth falou o seu Deus será o meu Deus, Ruth estava dizendo assim: a partir de hoje, eu creio no Deus Todo-Poderoso. A partir de hoje eu creio e a partir de hoje eu estou disposta a obedecer. A partir de hoje eu creio e a partir de hoje eu estou disposta a obedecer. E aonde que começa aqui? Vira para o irmão que está do seu lado e fala para ele assim: valorize o começo e o recomeço estando em Deus. Vira para o seu irmão de novo e fala com fé: valorize o começo e o recomeço estando em Deus. Nós estamos em uma casa que na entrada a gente pode ler, a gente pode perceber que está escrito assim: lugar de novos começos. E o que aconteceu com Ruth? Após ela se posicionar e falar: a partir de hoje eu creio e eu quero obedecer, foi rápido. A virada na vida dela foi rápida. A virada na vida dela foi rápida. Só que a gente percebe, lendo esse texto, que é sobre a graça e a misericórdia do Senhor. Mas é também em cima de uma decisão que Deus muda a nossa história. É em cima de uma decisão, de uma atitude que Deus, Ele muda a nossa história. Aquela mulher, ela dormiu de um jeito e ela acordou e tomou a decisão da vida dela. Ela dormiu crendo em outros deuses. Ela dormiu vivendo em uma cultura, em uma terra, e ela viveu aquela vida toda e de repente, quando ela se viu que a nora dela ia embora, ela tomou uma decisão. Aleluia. Ela tomou uma decisão. E eu percebo aqui que uma decisão de recomeçar estando em Deus e crendo nele é a decisão que vai mudar a nossa história. É a decisão que vai mudar a tua história. Mas tem pessoas que falam: eu quero recomeçar,
Eu quero começar. Aí acha que começar e recomeçar é um sentimento que você carrega de começar e recomeçar. Ele é um sentimento muito bom de querer vencer, de querer recomeçar. Mas isso não basta. Você precisa decidir. Decisão. E decisão. E a decisão, ela requer que você abandone os hábitos antigos. A decisão requer que muitas das vezes você saia de um lugar e vai para o outro. E dando continuidade no texto, a gente percebe que assim foi. Lá no 18, aleluia, diz assim: quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais para que ela viesse a ficar. Por quê? Porque quando eu tomo uma decisão, a decisão é minha, eu arco também com as minhas consequências. Amém? Porque Noemi sabia da responsabilidade que era tirar a Ruth e falar assim: vamos comigo. E tem momentos que a gente tem que falar mesmo para a pessoa que está do lado: você quer mesmo? É isso que você realmente quer? Você está decidido? Porque não vai ser fácil. Mas quando a gente quer recomeçar estando em Deus, Ele prepara o campo, Ele prepara o caminho. Quando Abraão, estou me lembrando aqui, o Espírito Santo está me fazendo lembrar. Deus virou para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Abraão creu, e Ruth creu. A fé. A Bíblia fala que a fé é certeza daquilo que se espera, e a convicção de fatos que você não vê. O que Deus está falando comigo, com você nessa noite? Você precisa crer. Nós precisamos crer mais. Nós precisamos crer mais ao ponto de pisar e mesmo não vendo o chão, continuar pisando. Continuar pisando. Porque você hoje declara, você recebe uma palavra do Senhor, mas lá fora tem as lutas, tem as guerras, as dificuldades, vem diagnóstico, vem situações difíceis, e você não pode parar. O que aconteceu com Ruth? Ela falou assim: eu creio e eu vou. Nós vamos ser breve, amém, igreja? E lá no capítulo 2, vamos lá, não ia ler, mas vamos lá, rapidamente. Diz assim, no capítulo 2, versículo 1. Noemi tinha um parente por parte, pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Olha só, quem quer recomeçar não fica parado. Na mesma hora que aquela mulher chegou naquele lugar, ela poderia descansar, ela poderia ficar olhando o que eu vou fazer, ela poderia pensar, mas a primeira coisa que ela viu como oportunidade, ela virou para a sogra dela e falou: eu vou, aquele que me permitir, pega isso aqui, eu vou, aquele que me permitir, eu vou trabalhar ali. Eu vou trabalhar ali. Então ela estava disposta a tentar aqui, a tentar ali. O texto não fala que ela ficou tentando, mas a gente pode perceber a disposição e a determinação dessa mulher. Então, se ela chegasse num campo errado, ela ia para o outro. Se ela chegasse num campo errado, ela ia para o outro, ela ia continuar.
Porque ela não ia parar, porque ela ia querer ver o quê? Alguma coisa acontecendo. E quando nós nos movemos, o céu reage. Quando a gente se move, o céu também reage. E naquela mulher, ela foi. E o texto, dando continuidade, diz assim, a sogra dela falou com ela: vai, minha filha, no capítulo 2. Diz assim: vai, minha filha. Respondeu Noemi. Então ela foi e começou a recolher as espigas atrás dos ceifeiros. Aleluia. Aleluia. Casualmente entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento, casualmente, naquele exato momento. Por que aconteceu isso naquele exato momento? Porque quando ela disse eu creio, e quando ela disse eu vou, Deus preparou. Deus preparou. Se ela ficasse naquele exato momento que ela chegou naquela terra e ficasse parada, ela ia perder exatamente aquele momento em que estava preparado para ela. E o que o Espírito Santo está falando com a igreja? Independente do cenário, independente do que você está passando, continua trabalhando, continua se movendo em Deus, continua se movendo pela fé, continua vivendo pela fé, continua declarando aquilo que você quer, continua abrindo a tua boca e profetizando aquilo que você acredita, continua começando e recomeçando quantas vezes forem necessárias, estando em Deus. Não saia da mão de Deus, não saia da mão do Senhor, não saia. Amém? E nós podemos perceber que tem coisas na nossa vida que a gente vive e fala assim, pensa assim: nossa, às vezes a gente até fala, poxa, eu tive uma sorte. Quem já falou? Eu já falei. Não tem algum momento que a gente vive algo assim, tão assim, que a gente não esperava, uma coisa boa, e que a gente fala, poxa, eu tive uma sorte. Ou às vezes algo vira, aquilo que estava vindo, que não estava ao seu favor, estava vindo contra, e de repente você olha e fala assim, nossa, virou do nada. Não é do nada. Enquanto você está permanecendo, enquanto você está lutando, enquanto você está buscando, enquanto você está aqui na casa do Senhor, enquanto você está perseverando, Jesus, Ele está preparando a tua caminhada. E aquilo que era para dar errado, aquilo que era para vir como um fracasso para a tua vida, simplesmente Ele te dá uma direção, e o Senhor manda te dizer, tem campo certo para você pisar. Tem campo, tem terra certa para você. E Ruth teve uma virada de cativeiro. Cativeiro por quê? Porque ela perdeu também o esposo. Ela ficou distante da família. Nós sabemos que há um sentimento, nós temos emoções. E mexe com a gente. Quando se trata de família, mexe muito com a gente. Sim ou não, igreja? Sim ou não? Mexe. Só que está aqui uma mulher que não deixou as emoções dela paralisar ela. Você sabe por causa de quê? Porque quando nós agimos pela fé, a fé nos faz lutar. A fé, por quê? Eu deposito a minha fé no Deus vivo. Ah, igreja, quando a gente deposita a nossa fé no Deus vivo, a gente faz que nem Pedro, a gente anda sobre as águas. Por quê? Enquanto estavam os discípulos no barco, Pedro sempre foi muito curioso, né? Os discípulos com medo,
Pedro foi logo aquele que ficou querendo ver. Então foi aquele que se posicionou. Foi aquele também que experimentou que os outros discípulos não experimentaram. Foi quando Jesus falou: Pedro, vem. Pedro podia segurar na mão de João, de Tiago, e falar assim: vamos também. Só que o medo deles era tão grande que foi Pedro. Mas eu creio que nós somos uma geração que a gente não vai mais andar sobre as águas sozinho. Vai vir você, a tua mãe, a tua família, o teu pai, os teus irmãos, a tua casa também. O que você vai experimentar, os seus também vão experimentar. Porque a palavra do Senhor é um manual, é para a gente aprender. E Jesus disse: obras maiores vocês farão por meio da fé. Por meio da fé. Fé é algo tão profundo, tão lindo, viver a fé. Porque quanto mais a gente dá passos, e principalmente quando está tudo ao contrário, é nesse momento que você experimenta o poder de Deus. É nesse momento que você tem as suas maiores experiências com o Senhor. Então eu quero te dizer aqui nessa noite, igreja, em nome de Jesus, usa a tua fé em Deus, manifesta a tua fé, continua clamando ao Senhor, expulsa aquilo que não é para estar na tua casa, expulsa o inimigo. Muitas das vezes você está oprimido, muitas das vezes você está sentindo peso, não é para você carregar isso mais não é para você ficar oprimido, e nem muito menos o problema te parar. É para você pegar aquele limão e fazer uma limonada. Aleluia. Amém? É para você pegar o limão e fazer a limonada. É para você continuar em nome de Jesus. Aleluia, Espírito Santo. Abra tua Bíblia lá em Lucas. Aleluia. Lucas. Vamos lá comigo em nome de Jesus. Espírito Santo, Deus, ministra o nosso coração. Lucas 19. Amém? Enquanto estava o Espírito Santo, a gente está falando sobre Ruth. Ruth, quem era Ruth? Ela viveu 10 anos, é o que relata o texto. Nós podemos dizer 10 anos, a gente não sabe exatamente os anos que ela viveu do lado da sua sogra, Noemi. Mas ela, 10 anos, mas só que ela ficou ali crendo no Deus dela, servindo no Deus dela. Ela servia e ela era idólatra, né? Na idolatria, porque eles tinham imagens, os moabitas. E a gente percebe que ela tomou uma decisão de crer. E a partir dali ela passou a andar com Deus. A partir dali Deus preparou o caminho dela e ela conseguiu recomeçar. Então a gente percebe que não é muito orar, que não é muito falar. Está em cima de uma decisão, está em cima de um abrir o coração. E enquanto eu estava ministrando, o Espírito Santo trouxe Zaqueu, amém? Para nós lermos sobre Zaqueu, quem era Zaqueu, o que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu todo mundo aqui já conhece, já ouviu essa ministração, a gente sabe quem era ele, mas ele fez algo, ele tomou uma decisão, e quando ele subiu naquela árvore, ele falou: quero ver Jesus. Jesus já estava dentro do coração dele, porque quando Jesus olhou para ele e falou: Zaqueu, eu preciso ir depressa na tua casa, eu preciso ir depressa. Vamos ler rapidamente em nome de Jesus. Diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessou a cidade. Aleluia. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente
e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. A gente vai voltar aqui. Noemi, aquilo que ela lutou para não perder, salvou a nora dela. Porque Ruth se converteu. Quando Ruth disse: o seu Deus é o meu Deus, ela estava se convertendo ao Deus de Noemi. A importância de nós permanecermos. É na permanência que você vai ver a tua família se convertendo. É na permanência que você vai ver o teu recomeço, as coisas fluindo. É você não parando, porque recomeçar, dizer assim, eu vou recomeçar hoje, é fácil. Mas nós precisamos ter a perseverança de permanecer. Nós precisamos continuar, em nome de Jesus, no caminho, para a gente provar daquilo que o Senhor preparou. Amém? Então aqui a gente, nesse texto, sobre a história de Ruth e Noemi, nós podemos ver uma conversão. Amém? E nós podemos ver uma transformação. Porque ela largou aquilo que atrapalhava ela de servir ao Deus de Noemi. Só que ao mesmo tempo, ela pegou e também ela decidiu e falou: a partir de hoje, aonde você for eu irei. Amém? E voltando aqui para Zaqueu, nós percebemos também um homem cheio de erros, de falhas, que também uma cultura, né? Ele roubava as pessoas. Zaqueu, ele era mal falado. Zaqueu extorquia. Zaqueu fazia tudo errado. Só que quando ele ouviu falar de Jesus, ele pegou e disse assim: eu quero ver. Alguma coisa dentro dele mudou, igreja. Alguma coisa dentro dele mudou só dele ouvir. Sabe por quê? Não está escrito, mas vem comigo no texto. Nós sabemos que quando Jesus passava era uma multidão. Quantas pessoas gritavam por Jesus? A Bíblia não relata todos os momentos. A Bíblia não relata todos os momentos, mas nós podemos, imaginar. Nós podemos, pensar e chegar também na nossa pequena sabedoria a uma conclusão que pessoas convidavam Jesus: vem na minha casa, Jesus. Jesus, tem gente lá na minha casa doente. Jesus, tem gente morrendo lá, Jesus. Pessoas gritando. Nós podemos perceber na passagem do cego que gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então nós podemos perceber. Só que o que Zaqueu fez chamou a atenção do mestre. Por quê? Porque Zaqueu, ele não queria apenas a mudança. Ele não queria um milagre. Ele não estava em busca de cura. Mas dentro do coração dele, ele desejou conhecer Jesus. Conhecer Jesus. E falando um pouco, voltando novamente, a gente vai voltar para cá. Falando de Ruth. Se tivesse batismo naquele tempo, Ruth falaria assim: Noemi, eu quero me batizar hoje. Eu quero me batizar hoje, Noemi. A partir de hoje eu quero me batizar. Espírito Santo, Senhor, por que a gente não está escutando mais as pessoas falarem que querem se batizar?
Por que a gente não está mais ouvindo as pessoas que falam, eu quero Jesus, se entrega para Jesus falando, eu quero me batizar? Falei, está faltando algo, Jesus. Aí o Espírito Santo, ele ministra com a gente, ele fala com a igreja. É porque as pessoas estão deslumbradas ainda com aquilo que eu posso fazer. Estão deslumbradas de resolver seus problemas. As pessoas ainda estão deslumbradas de resolver questões e detalhes. Talvez nem dê tempo, tá? Talvez nem dê tempo. Porque Jesus está voltando e você não sabe, nem eu sabemos a hora que Ele vai nos chamar. Nós não sabemos, igreja. E nós percebemos aqui no texto, falando sobre Zaqueu, que ele também se entregou. Porque aquilo que ele viu que ele poderia fazer, que quando Jesus entrou na casa dele, ele entendeu. Agora Jesus vem na minha casa, então eu sou um deles. Eu vou andar diferente, eu vou ser diferente. O que eu fazia, eu não vou fazer mais. Eu vou mudar o meu comportamento. Eu vou mudar, eu vou entregar aquilo que eu roubei, eu vou devolver. Houve uma conversão. E Jesus disse lá no final, como nós lemos, hoje teve salvação nessa casa. E Jesus, aleluia, Ele não quer que você segura na mão dEle, que você se entrega para Ele e começa a aclamar. Ele quer isso de nós, Ele quer nos ver clamando, confiando. Mas Jesus, Ele está esperando entrega, igreja. Ele continua esperando a entrega. Ele continua esperando você dizendo, eu me entrego ao Senhor de corpo, alma e espírito. Ele está te esperando você dizer para Ele, Senhor, eu te amo e eu vou me entregar. Ruth provou do recomeço porque ela se entregou. Zaqueu começou uma vida nova porque ele se entregou. Enquanto você ficar se entregando pela metade, não queira o melhor de Deus para a tua vida. Enquanto você estiver se entregando mais ou menos, não queira alcançar o sobrenatural. Kesley, mas e a graça? Olha para você. Você já está vivendo ela. Eu estou vivendo. Já estou vivendo. Já estou vivendo. Você também. Olha quanta misericórdia sobre nós, sobre a minha vida, sobre essa casa, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida. Olha quanta misericórdia. Você já se esqueceu de onde Jesus te tirou? Não é para se esquecer. Não esquece. Não esquece de onde você saiu. Só que o campo que Ruth pisou para trabalhar, não sabia nem como que ia ser a vida dela. No final ela foi dona. Ela foi dona daquele campo. Porque ela se entregou por inteiro e falou, a partir de hoje eu vou crer e vou obedecer. Eu vou crer e vou obedecer. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. Enquanto Zaqueu subiu naquela árvore, Jesus olhou para ele e não viu um Zaqueu na árvore, viu um coração palpitando, viu um coração vivo, um coração desejoso de conhecer quem era Jesus. Muitas pessoas acham que é porque ele subiu na árvore, é porque ele subiu numa árvore brava, uma árvore difícil, uma árvore, quantas coisas a gente faz que são difíceis, a gente consegue fazer muita coisa, mas espera aí. Jesus não está preocupado com o que você está fazendo apenas.
Ele está preocupado com o seu coração palpitando, com o seu coração desejoso, com o seu coração adorando a Ele, exaltando a Ele, louvando e glorificando o nome dEle, dizendo: eu quero conhecer Jesus. Porque enquanto você começa a se preocupar com isso, Ele prepara o campo. E como nós falamos, tem campo preparado para você. Tem campo certo para você. Mas sabe como a presença de Deus? Não queira recomeçar sem a presença de Deus, porque você não vai chegar em lugar nenhum. E nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Mas é uma corrida. E nós devemos declarar: combati o bom combate, guardei a fé. Nós iremos, não é só aqui, não é só aqui. Não é sobre aqui apenas. A sua vida não é só sobre um momento agora. Não é só sobre o que você está vivendo agora. E também não é sobre o que vai passar. Porque a palavra de Deus diz: tudo passará, mas as minhas palavras, o Senhor diz, não passará. Passarão céus e terras, mas a palavra do Senhor permanecerá. E você, ai Jesus, oh Espírito Santo, oh Deus, aleluia. daquele campo não era Boaz, era Deus. O que move aqui na terra com a permissão dele. Se você está passando por um momento difícil e ainda não conseguiu sair dele, Deus quer te ensinar algo dentro dele. Quando nós tiramos a dependência
certos lugares, de pessoas, e passamos a depender somente no Senhor. Passamos a caminhar somente esperando nele. Ele dá ordem lá. Quando ele dá ordem, a terra obedece. Quando ele dá ordem, a terra obedece. Mas nós podemos aprender com os heróis da fé que o Senhor, Deus, dá ordem, mas para quem permanece? Abraão viveu, nós somos filhos. O Abraão é o nosso pai na fé. Mas Abraão caminhou e não sabia para onde estava indo. Mas ele caminhou. E o Senhor está mandando falar com a igreja: caminhe, recomece. Comece quantas vezes forem necessárias. Não pare, mas se entrega para Ele. Se entrega por inteiro. Você que ainda não se batizou, você que ainda não se batizou, escuta. É a sua oportunidade esse ano de se entregar para Jesus. É a sua oportunidade de se entregar para Ele. Mas não, porque você está de olho no campo. Não fica só de olho no campo não, porque às vezes nem no campo a gente chega. Mas olha para a salvação eterna, para onde nós iremos, porque lá está sendo preparada a terra que é para a gente pisar. Não se preocupe só com isso aqui não. Onde muitas pessoas não estão conseguindo mais desfrutar da presença, porque só olha aqui, ó, só olha para a terra e não consegue mais desfrutar da presença. Talvez você chegou aqui com tanta coisa na tua cabeça, com tanta coisa, pensamento acelerado, e você ainda não percebeu que Ele está passeando. Você ainda não percebeu que Ele está querendo te encontrar, assim como Ele encontrou com Zaqueu. Porque quando Ele encontrou Zaqueu, Ele foi na casa dele. Jesus quer ir na tua casa através de você. Jesus quer visitar a tua família através de você. Igreja, você que deseja, você que quer, eu quero começar, eu quero recomeçar. Eu quero começar, mas talvez não é começar agora do nada, não. É começar de novo. Você que quer recomeçar, mas não é do nada, não é da onde você parou mesmo. Porque tem pessoas que já era para estar lá na frente com Jesus, mas devido por tantas coisas, por tantas dificuldades, que talvez está te abalando, tá mexendo com você, mas você diz assim: eu quero continuar, eu quero experimentar. Sabe, nessa noite eu quero desfrutar da presença de Jesus. Nessa noite eu quero desfrutar da presença dele. Eu quero saber quem Ele é. Eu quero pisar no campo, mas eu quero ainda pisar no Santo dos Santos. Eu quero pisar, eu quero conhecer Jesus, porque Ele vai te dar forças, porque é Ele que vai te sustentar, é Ele que vai te fazer ficar de pé na caminhada. Pastor ministrou aqui hoje: quando eu sou fraco, estou fraco, é aí que eu sou forte. O apóstolo Paulo disse: quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte. Mas se você perceber no texto, ele diz assim: por amor de Deus, por amor de Deus, quando eu sou fraco, eu sou forte. Eu sou forte porque quando eu derramo o meu amor para Jesus, eu sou forte quando eu amo Jesus. Eu sou forte quando eu sou apaixonado por Ele. Eu sou forte quando eu não sei viver sem Ele. Eu sou forte quando tudo vem ao contrário, vem tentando me parar, mas eu não consigo ficar em casa. Eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que buscar, eu tenho que adorar. Eu sou forte porque a presença dEle e a graça dEle, a misericórdia dEle me consome. E eu caminho. Você que deseja, igreja, mas vem aqui na frente.
que deseja mais, sai do teu lugar e vem aqui no altar dele. O ministério de louvor vai estar adorando. O ministério de louvor vai estar exaltando você também. Você que deseja mais, vem aqui na frente. Entregar a sua vida para Jesus. Você diz assim: eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu quero me entregar. Levanta sua mão.